Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e eu tô aqui gravando meu primeiro vídeo nesse canal. É um pouco emocionante pra mim porque eu sou uma pessoa que não gosto de me expor muito, mas eu acredito que os insights que eu recebo através dos meus estudos, acho que eles merecem ser compartilhados. Então aqui vai ser basicamente um blog onde eu vou compartilhar esses insights das coisas que eu gosto e que eu estudo, né? As principais coisas que eu gosto de estudar é física quântica, espiritualidade, neurociência também. Então são assuntos que eu realmente gosto de estudar e eu acredito que pode ser muito bom. E realmente estou fazendo isso do fundo do meu coração. Realmente quero compartilhar o que eu acredito, o que eu sinto e também antes de começar a compartilhar aqui, eu quero deixar para vocês uma coisa muito bem clara. Durante o meu processo de desenvolvimento pessoal, eu vou fazer um breve resumo para vocês de como foi, na verdade, como que eu vim parar aqui, né? Então, como começou minha jornada até aqui? Eu comecei com tudo isso quando eu morava lá em Florianópolis. Eu voltei para o Paraná, eu sou natural do Paraná. E enquanto eu morava lá em Florianópolis, muitas coisas aconteceram. Eu experienciei muitas coisas que eu nunca tinha experienciado na minha vida. Até comecei a ter uma carreira muito bem profissional lá, comecei a me desenvolver muito bem, mas tipo, sempre me faltava alguma coisa e eu não entendi o que, que era o que faltava. Até então que uma coisa tipo catastrófica aconteceu. Eu era muito apegada aos meus bens materiais, então a gente sofreu um assalto e tipo levaram tudo que a gente tinha e aquilo virou um colapso na minha vida porque eu realmente me identificava com as coisas que eu tinha e aí eu deixei de ter. Eu não sabia muito bem quem eu era, eu estava muito perdida nesse processo. E aí, por fim, a medicina da floresta, a ayahuasca começou a aparecer na minha vida e eu comecei a encarar aquilo como um sinal. Eu não era muito, assim, apegada à espiritualidade até então. Eu era, na verdade, bem afastada porque eu tinha umas crenças de que Deus era mal, entende? Tipo, Deus pune, Deus castiga. Então, eu não queria ficar perto desse Deus, né? E aí, beleza, comecei essa busca espiritual, fui na consagração da ayahuasca. Eu fui lá porque eu realmente queria entender qual era o problema da minha vida. Então, eu fui com essa pergunta dentro do meu coração. Quando eu cheguei lá, através de toda a experiência, foi uma coisa muito forte. Só quem viveu entende, tipo, é uma experiência que é impossível a gente pôr em palavras, entende? Tipo, é literalmente impossível porque é algo muito transcendental. Mas quando eu fui lá, eu obtive minha resposta e a resposta que eu obtive era que eu era o problema da minha vida. E eu nunca tinha tido contato com nada ligado ao autoconhecimento, espiritualidade, nada assim. Eu cresci na igreja católica, fui batizada, crismada, aquele ritualzinho bem bonitinho. Então eu fiz catequese, aprendi muito na catequese. Eu sabia que existia uma força maior que governa tudo isso. Eu sabia disso, mas eu não entendia direito, porque eu tinha uma visão muito distorcida. Quando eu consagrei a ayahuasca, a resposta foi que eu era o problema da minha vida. E então eu tenho uma mente muito racional, né? Nessa busca do processo do autoconhecimento eu consegui entender isso, eu tenho uma mente muito racional. E eu só pensava, cara, então se eu sou o problema da minha vida, eu posso ser a solução? Se eu realmente sou o maior problema da minha vida, porque a minha pergunta era, né, qual é o maior problema da minha vida? Tipo, como que eu não consigo avançar? Como que, tipo, essas coisas acontecem comigo? O que que eu fiz de tão ruim pra perder todas as coisas que eu gostava? Então eram perguntas que permeavam muito minha vida e eu queria realmente entender qual era o problema da minha vida. Foi muito interessante porque a vida, ela. Hoje eu entendo, mas antes eu não entendia. A vida vai tomando rumos. Quando você está disposto a acordar, a vida vai te levando por caminhos que você, na verdade, não entende nada, mas eles vão te edificando, né? E eu acabei conhecendo um guri lá em Florianópolis que morava no mesmo prédio que a gente. E eu não tinha. A gente, eu e meu marido, eu não falei aqui, eu acho, mas eu sou casada. Eu e meu marido, a gente foi na casa desse guri, porque ele queria conhecer a gente e tal. E aí a gente conversando lá, ele me fez uma pergunta assim: se tirar tudo que você tem, lembra, né? Eu já tinha perdido tudo que eu tinha. É, se tirar tudo que você tem e se tirar tudo que você faz, quem é você? Meu Deus, essa pergunta colapsou a minha vida, porque
eu literalmente não sabia quem eu era. Eu não sabia responder, porque eu realmente me sentia perdida, porque eu tinha perdido as coisas que eu me identificava e que eu acreditava que eu era. Então, me senti muito perdida com essa pergunta. E aí ele me chamou chamou eu e meu marido pra gente ir no Método CIS, do Paulo Vieira. E a gente foi e realmente aquele negócio expandiu minha mente, porque era uma forma de ver o mundo em que eu nunca tinha pensado. Então aquilo passou pra mim ser uma verdade. E eu comecei a pregar isso pra todos meus amigos, né? Inclusive vários deles fizeram e foi muito bom, muito revolucionador pra eles também. Mas pra mim sempre faltava um quezinho a mais, sabe como? E aí eu comecei a buscar conhecimento por mim mesma. Eu fiz todos os cursos que podia lá da Febracis, lá com o Paulo Vieira, foi muito bom, mas tipo, pra mim ainda não era, não digo a palavra suficiente, mas ainda me faltava alguma coisa, sabe? E aí no meio desse caminho eu fui aprendendo. Comecei a consumir conteúdos então de física quântica para eu conseguir entender, comecei a consumir conteúdos de neurociência e eu comecei a fazer muitas ligações, e então eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava tipo, caraca, mas as três coisas falam a mesma coisa com formatos diferentes, né? O que tudo isso quer dizer pra mim? E aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica, frequentei um bom período, assim, foi muito bom pra mim também. Me batizei, foi muito bom esse ritual de me batizar, de eu realmente, por escolha minha, querer seguir um caminho de Cristo, porque eu realmente acredito na mensagem que Cristo veio e deixou aqui pra gente. Mas ainda assim, na igreja, eu sentia que faltava algo e eu não gostava, tipo, de algumas coisas que eram faladas, porque pra mim tava muito mal interpretado aquilo. Então eu parei de ir na igreja e comecei a estudar a Bíblia. Comecei a estudar a etimologia das palavras. Eu adoro etimologia das palavras, porque essa coisa de a gente entender de onde que veio, porque as palavras na verdade nada mais é do que símbolos. Então são símbolos para representarem coisas. E aí, às vezes a gente tem uma palavra e a gente não entende o que essa palavra realmente quer dizer pra gente. Então eu comecei a buscar muito pela etimologia da palavra e vi que muita coisa estava distorcida no que eu acreditava. E comecei a consumir muito Kybalion. Meu pai me deu esse livro, inclusive, tipo assim, eu li o livro do Kybalion e não entendi nada, porque não sei se vocês já leram, mas tipo, parece um código indecifrável. Então comecei a tentar entender e caí nos vídeos da Lucelena no YouTube. Não sei quantos vídeos, mas são vários vídeos que ela explica capítulo por capítulo. Gente, tipo assim, aquela mulher é sobrenatural, ela tem um conhecimento, pra mim, fora da curva. Eu espero um dia poder tomar um cafezinho com ela e bater um papo. E aí, enfim, eu tô lendo esse livro aqui. Eu comprei na Amazon, então, tipo, é acessível pra todo mundo. E o corpus, na verdade, ele significa corpo. Ele vem de corpo. Eu não lembro se é no latim, mas ele vem de corpo e significa conjunto, matéria. E hermético, ele é algo selado, né? Por isso que a gente tem os potes herméticos hoje. Mas, na verdade, ele vem de Hermes. E Hermes foi um cara que existiu, quer dizer, dizem que existiu, assim como dizem que Jesus existiu. Hermes foi um cara que teve um contato com Deus e, tipo assim, ele começou a entender a natureza das coisas, a natureza de Deus e a natureza dos seres humanos. Então, tipo, é um tratado, o Corpus Hermético, são vários tratados que mostram essas coisas. Então, é um livro muito profundo, muito denso, que eu não entendia realmente a profundidade das coisas. Comecei a ler esse livro, li alguns capítulos e comecei a achar ele muito denso. Eu pensei, cara, não é um livro pra ler assim, eu tenho que estudar igual eu estudei o Kybalion, igual eu estudei a Bíblia, então esse livro exigiu uma profundidade e uma devoção um pouco maior. Então ontem, quando eu abri e comecei a estudar, se vocês comprarem esse livro, é na página 202. Na apêndice, é o Corpus Hermético, tratado número 16. No parágrafo 11 ali, ele fala assim: a incredulidade de fato é o maior pecado dos seres humanos para com os deuses. Afinal, cabe aos deuses fazer o bem, cabe aos seres humanos serem piedosos e cabe aos daimons ajudar os deuses. Todos os outros pecados que os seres humanos ousam cometer, sejam eles por desvio, por temeridade ou pela imposição que é chamada de destino, ou por ignorância. Enfim,
Por todos esses pecados, os deuses os inocentam. Apenas a impiedade está sujeita a julgamento. Bom, quando eu comecei a ler isso aqui, eu pensei, caraca, isso é muito forte, porque se a gente parar pra pensar, o único pecado, porque eu cresci acreditando que Deus castigava e Deus punia, então muita coisa das que eu acreditava que aquilo era pecado. E começar a entender que a incredulidade é o maior pecado, tipo, gente, é o maior pecado. E aí, se a gente vai entender essas palavras, o que está sendo dito aqui nesse parágrafo 11, a etimologia da palavra incredulidade, a gente vê que, na verdade, é basicamente falta de fé. Mas, no ponto hermético, no ponto de vista hermético, não é só a falta de fé em si mesmo, entende? É a falta de fé nessa natureza cósmica em que algo maior nos governa e nos direciona. E na natureza das coisas, na natureza de tudo. Então, a incredulidade é isso. E o pecado, se você vai pesquisar na etimologia das palavras, ele tem diversas origens, mas no grego, no latim e no hebraico. Latim, a gente vê que ele significa basicamente errar o caminho, coisas assim do gênero. No grego bíblico ali, ele significa errar o alvo. E no hebraico significava errar o caminho. Então, se a gente for entender o que a palavra pecado realmente está querendo dizer, ela está querendo dizer o seguinte, que quando a gente vai contra a gente mesma, a gente está errando, a gente está pecando, a gente está falhando. Mas como que a gente sabe que a gente está falhando? Tipo assim, o que vai fazer a gente permanecer no caminho? O que é o caminho? Entende? E aí, o caminho, se você parar pra pensar, é o caminho que você traça. Não existe um caminho certo, um caminho errado. Mas o que é muito importante pra gente descobrir qual caminho seguir, pra gente não errar a rota, é a gente ter muito claro na nossa vida quem a gente é, quais são nossos valores, quais são os nossos princípios, porque, tipo, é isso que é realmente fundamental na nossa vida, é a gente se conhecer, porque se a gente se conhece, a gente sabe quando a gente tá errando a rota, a gente sabe quando a gente tá pecando ali, sabe? O pecado nada mais é do que a gente errar com a gente mesma, e a incredulidade, a falta de fé na conexão com o cosmos, na conexão com a gente mesma, na conexão nossa com a natureza, esse sim é o maior pecado de todos. E se a gente parar e juntar os dois, a gente vê que eles se complementam, porque como que você não vai reconhecer qual é a sua natureza? Uma aula do Wesley Delanogari. É um cara que, tipo, fala umas coisas muito boas. Eu fiz muitas aulas dele e realmente me ajudaram. Tem uma aula em específica lá que ele fala: limpe suas lentes de contato. E ele explica exatamente como é isso na neurociência. Como o nosso foco ele é muito direcionado para as coisas que a gente acredita, entende? Por exemplo, um exemplo muito simples e muito clássico é tipo assim, eu quero comprar um carro tal. Cara, você sai na rua, você só vai ver esse carro. Então, o nosso foco, ele só é direcionado para as coisas que a gente deseja e a gente acredita. Quando a gente tá fora dessa rota, quando a gente tá em pecado, incrédulo com o nosso poder, com a nossa divindade máxima, a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente não entende por que seguir firme na caminhada, e a gente começa a acreditar que o nosso poder tá fora da gente. E isso é muito forte, porque, tipo assim, quando a gente começa a passar a delegar nosso poder para outra pessoa, a gente vive num estado de falta e nada te complementa, e é desse estado que eu vim, sabe? Então, pra mim, isso é muito forte, porque eu realmente reconheço esse sentimento. Então, eu sempre acreditava que quando eu estivesse fazendo tal coisa e eu fosse vista e reconhecida de tal forma, aí eu faria tal coisa. Então, eu sempre externalizava essa coisa, tipo assim, quando eu for isso, ou quando uma coisa que sempre eu tive muito problema foi autoimagem, eu sempre tive problema em me aceitar. A gente fala, mas você é bonita. Cara,
O Papa podia falar pra mim que eu era bonita. Eu não me sentia bonita, entende? Meu poder tava fora de mim. E quando a gente faz isso, nada preenche a gente. A gente pode colocar a melhor roupa, a melhor maquiagem, que ainda assim aquela falta ainda vai existir dentro de você. Porque você tá se arrumando pra quem? Aí você se arruma pra essa pessoa. E a pessoa não dá a mínima pra você, você tá entregando teu poder fora. Se a pessoa não dá a mínima pra você, logicamente você fica triste, você fica magoado. Quando o nosso poder tá fora da gente, é muito fácil da gente ser suscetível ao ambiente, entende? E por isso que é muito importante a gente limpar a nossa lente de contato e conseguir ver o mundo de uma maneira mais bela, o bom, belo e verdadeiro, sabe? Então, o que eu digo aqui? Que eu me perdi no conteúdo. Não é à toa que esse livro, né, é conhecido por muita gente. E se você for pesquisar a história dele, tanto também é contada bem detalhada aqui na introdução do livro, você vê que, tipo, realmente não é pra chegar nas nossas mãos. A coisa foi distorcida no meio do caminho até chegar aqui, aonde a gente tá hoje. É um livro muito profundo que muitas culturas têm acesso, mas lá mais pro lado oriental. Aqui no nosso lado, no ocidente, não é um livro bem visto, até porque, se eu não me engano, foi Santo Agostinho que, tipo, falou, esse livro fala de demônios, e, tipo assim, se você vai ver o que é demônios, não tem nada a ver. E até se você for pesquisar na própria Bíblia, tipo assim, que é o nosso livro mais sagrado que a gente tem aqui na Bíblia, nem fala, tipo, sobre Satanás, Lúcifer e tal, tipo, são histórias que não estão lá. E por que a gente acredita nelas, sabe? Foi em 1459, Leonardo da Pistoia, algo assim o nome deles, eu posso deixar tudo bem escrito aqui. Ele foi amando de alguém lá pra achar esses manuscritos. Ou seja, tipo, esses manuscritos, ele realmente é hermético, é selado, sabe aquele não jogue pérola aos porcos? É sobre isso, porque, tipo, se a gente não tem um ouvido no entendimento pra entender, é basicamente jogar pérola aos porcos, porque a gente não consegue entender a profundidade. E o intuito aqui é a gente começar a sair dessa ignorância e a gente começar a aceitar as pérolas que a vida nos dá. É basicamente essas coisas que eu vou estar tratando aqui no canal, beleza? Voltando lá. Então, se a gente pensa assim, eu vou ser feliz quando eu virar gerente de não sei o que lá, quando eu for diretor de não sei o que lá, quando eu tiver, sabe, tipo essas coisas assim, tipo com um profissional. Eu não tô dizendo que essas coisas profissionais não sejam ótimas pra nossa vida, não tem nada a ver. Elas são ótimas para nossa vida, mas a gente não pode esperar que isso aconteça pra gente se sentir ótimo com a vida, entende? A vida é boa, ela tá acontecendo nesse momento, aqui e agora. Então, se a gente tá jogando o nosso poder fora, que só quando você tiver aquilo, você vai ser feliz, tipo assim, se seu propósito de vida é esse, você só vai ser feliz quando isso se cumprir, e se esse negócio não se cumprir, você vai ser infeliz pro resto da sua vida só por causa disso? Entende? Isso é colocar o nosso poder fora. A gente tem que realmente buscar os nossos sonhos, os nossos propósitos, mas a gente tem que entender pra quê? Por que eu tô buscando esse sonho? Por que isso é importante pra mim? Entende? Eu sempre costumo dizer que perguntas são chaves que abrem portais, e elas literalmente abrem portais, porque quando a gente faz uma pergunta e a gente começa a se autoanalisar, a gente começa a ver quais são os padrões que a gente vive, quais são padrões mentais, quais são os pensamentos que você pensa todo dia. E se a gente parar pra pensar, a gente tá repetindo o padrão, e quais são esses padrões? A gente não percebe. Então, eu não me sinto bonita. Por que eu não me sinto bonita? Eu não pensava isso, mas eu pensava assim, porque eu faço tudo errado, eu sou gorda, porque eu sou feia, porque... Esse pecado, eu tava indo sempre contra mim mesma, porque qual era o meu sonho? Eu gostaria de me sentir assim? Isso caminha contra mim ou ao meu favor? Eu tava caminhando e tava jogando o jogo contra mim mesma. Eu tava colocando o meu padrão de beleza fora de mim. Por quê? Porque eu tava sempre me comparando com pessoas no Instagram, eu sempre achava que eu fazia pouco. Então, meu poder sempre tava fora de mim. Quando eu comecei a retomar esse poder dentro de mim, foi quando eu comecei realmente a entender: Deus tá dentro. Esse foi o ponto-chave. Porque eu sempre acreditava que Deus estava fora. Então, eu reconhecer que Deus está dentro de mim, isso começou a trazer meu poder de novo para dentro de mim.
E aí, conforme você vai fazendo os movimentos da vida ali, todos os dias, se autoanalisando, quando você tá prestando atenção nos seus pensamentos, né, que significa o orar e vigiar lá, que é dito na Bíblia, quando você tá fazendo esse movimento, você começa a perceber seus padrões e você pensa, cara, não é um tipo de coisa que eu quero pra minha vida. E você começa a selecionar e sua vida começa a mudar, você começa a se sentir mais poderosa, porque o teu poder começa a voltar pra dentro de você, entende? Isso é muito forte e é muito, muito poderoso. E quando a gente para pra ver nossos propósitos sem profundidade, normalmente ele tá ligado a algum tipo de futilidade também. Então, se a gente for entender a profundidade que está dizendo ali que a incredulidade é o maior pecado que a gente pode cometer, a gente vê que fica fácil a gente voltar para a rota, sabe? Fica fácil a gente entender qual é o nosso caminho. A gente só tem que identificar o que nos traz felicidade, o que nos traz propósito, o que nos traz alegria de viver. E a gente tem que entrar nesse caminho. E, tipo, dane-se o que vão pensar, porque esse era um pensamento que eu carregava muito pra... Ai, meu Deus, mas isso der errado, o que vão pensar, o que vão falar? Eu não tô nem aí o que vão falar. Não, cara, a maioria das coisas nem acontece, só existe porque você acredita que existe, entende? Tipo, quando você começa a olhar com o olho do observador, que colapsa a função de onda, você começa a entender que não é bem assim, sabe? Que teus pensamentos, eles não são os donos da verdade. Então a gente entende que o nosso único erro grave, tipo, contra Deus, contra a divindade máxima e contra a gente mesmo, porque lembra, vós sois deuses. O único pecado que a gente pode cometer contra a gente mesmo é a incredulidade, é a falta de fé. Falta de fé na vida, na gente, fé em Deus, falta de fé na natureza. Esse é o maior pecado que a gente pode cometer. E a gente está sob julgamento caso a gente seja impiedoso, né? Vamos entender o que é piedade, né, gente? E o que é a piedade, então? A piedade nada mais é do que uma profunda compaixão pela dor alheia. Tipo, é você realmente se colocar no lugar da outra pessoa e entender que ela literalmente está fazendo o que ela pode nas condições que ela tem, como diz o Mário Sérgio Cortella. E pra gente que tá nesse caminho, nessa jornada espiritual de sempre tá expandindo um pouco a mente, se a gente não pratica a piedade, a gente tá sendo um ignorante também, a gente tá sendo... eu acho que é por isso que a gente fica sob julgamento, porque você tem um conhecimento, entende? Você tem um conhecimento, você sabe que o cara tá dando o melhor que ele tem. Ah, mas o cara me xingou. Dane-se. Ah, mas isso, aquilo aconteceu. Dane-se. Ele não tem uma mentalidade pra não corresponder a você dessa mesma forma. Cabe a você olhar aonde em você tá acontecendo alguma coisa, onde você tá carregando essa raiva, essa brutalidade, seja lá a situação que for que aconteceu fora de você, que tá no seu caminho, ela não tá dizendo sobre o outro, ela tá dizendo sobre você. O outro só fez o que ele podia nas condições que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha. E conforme a gente vai nessa caminhada, a gente vai vendo que, tipo, cara, tá tudo bem errar também. Porque quem erra, quem em sã consciência erra porque queria errar? Quem em sã consciência faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém erra com o intuito de errar e se sentir mal, se sentir um fracassado ou qualquer coisa do gênero. As pessoas erram porque no momento elas acreditam que tá fazendo certo. No momento elas acham que aquilo é o melhor. Por quê? Porque é a visão que elas têm. Então cabe a gente sempre ter mais informações na nossa mente pra gente conseguir corresponder cada vez melhor às coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então a piedade é meio que uma reverência ao divino. Você reconhece que tem Deus nessa outra pessoa também. Você reconhece que tem Deus em você também. Você reconhece que tem Deus em todas as coisas, porque tudo tem vida, tudo vibra, tudo se transforma, né? Então, você reconhecendo a natureza das coisas, você tá sendo uma pessoa piedosa. E você entende o outro lado, você se coloca do outro lado. Se você tivesse aqueles pensamentos, aquela forma de viver, você entende, você sente isso. Isso é a piedade. E quando a gente é impiedoso é quando a gente está indo contra isso. Então esse é o único ato que a gente pode ser julgado pelos deuses, entende? É a gente ser impiedoso. E aí a gente começa a ver que a vida fica mais fácil, ela fica mais leve. E na Bíblia tem uma passagem muito forte pra mim, que na verdade ela foi meu start de virada quando eu comecei a estudar a Bíblia, que ele fala assim: não sejais vos conformados com o mundo,
mas se transforme pela renovação da sua mente. Eu não sei falar como que fala na Bíblia, eu vou deixar escritinho aqui. Mas ele fala assim, para que quando você renova sua mente, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu ficava tipo, eu quero realmente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Mas eu acreditava que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pra minha vida era que eu fosse rica matéria por matéria, sabe como? Tipo assim, então como eu não alcançava essa riqueza material que eu acreditava que eu merecia, eu ficava pensando que eu não era digna de Deus. E cada vez eu me afastava mais. Então, eu comecei a entender qual é a natureza de Deus, entender qual é a minha natureza, comecei a entender qual é a natureza das coisas, e conforme isso foi acontecendo, eu comecei a trazer esse poder pra dentro de mim e comecei a renovar a minha mente. E gente, eu juro pra vocês que eu venho experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida, mas externamente não mudou muita coisa, mas internamente mudou muita coisa mesmo. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, porque eu realmente acredito que quem busca pelo conhecimento, quem busca pela verdade, até tem um versículo, né? A verdade vos libertará. Quem busca por isso realmente é liberto, porque você começa a parar de deixar seu poder fora de você, fora das coisas materiais, que só te dão uma dopamina rápida e barata ali, tipo, pra prazer imediato. E você começa a trazer um outro tipo de bem-estar. É um tipo de bem-estar que você não precisa ficar, por exemplo, rolando feed do Instagram pra você se divertir. Você consegue se divertir, cara, lavando uma louça, fazendo suas coisas do dia a dia. Você consegue se divertir numa boa conversa. Você consegue se divertir sem muitas pessoas pelo seu lado, sem bebida, sabe? Tipo assim, você consegue se divertir fora do que é mostrado pelo mundo, fora do que é imposto pela sociedade. Então, eu realmente quero gravar vídeos aqui desses insights que eu tenho e quero muito poder ajudar muita gente. Eu entendo que a nossa validação não pode estar fora, mas pra mim é muito importante se vocês comentarem no meu vídeo, deixarem um like ou qualquer coisa que sinalizem pra mim que vocês estão entendendo a mensagem. E se você entendeu e você gostou do meu vídeo, comenta aqui embaixo. Perguntas são portais. E a partir de hoje, comece a se fazer perguntas e veja a sua vida ser transformada. É isso, pessoal. Por aqui eu encerro e até a próxima. Tchau!